Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós, e esse é mais um Reflexão com Emmanuel. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês, que Ele esteja aqui iluminando o nosso encontro de hoje. E o tema deste capítulo de número 94 se chama Ao Salvar-nos. André, qual que é o versículo que vai embasar a nossa reflexão aqui de hoje? O versículo que Emmanuel escolhe acontece justamente no momento da crucificação de Jesus, que uma das pessoas que estavam ali presente diz a seguinte coisa para Jesus: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Isso nós encontramos no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, no versículo 30. Então, a multidão estava ali rindo da cara de Jesus, fazendo ironias, como quem diz assim: você não é o Messias, você não é o escolhido, não é o Filho de Deus, por que você não se salva? Né? E você quer salvar a todos, mas você não salva a você mesmo. Então, é mais ou menos isso que vai nos orientar nessa reflexão de hoje. Duda, o que o Emmanuel vai trazer para nós? Bom, André, Emmanuel vai nos contar nessa reflexão de hoje, né, que esse grito que disseram a Jesus lá na cruz, ele se reverbera até hoje nos ouvidos daqueles irmãos, né, que são cristãos, que alimentam diariamente sua fé em proximidade ao Mestre, né? Emmanuel conta que isso acontece porque naquela época estava esperando um Messias muito oposto às características que Jesus tinha. Eles estavam esperando um herói de guerra, alguém rico dos prazeres materiais, dotado de muitas fortunas. E Jesus não tinha nada disso. Jesus entregava, sim, muitas riquezas, mas as riquezas dos céus. E Jesus não tinha nenhum prestígio social, né? Então, ele dava tudo de si mesmo pelas pessoas, e esse era a riqueza que ele entregava, né? Para todos aqueles que cruzavam seu caminho, ele dava o conselho, ele trazia a esperança, a cura. Então, nada era fornecido por meio do dinheiro, e sim tudo pela fé, né? E com isso, né, ele nos ensina que ao trabalharmos pela nossa salvação, nós também ouviremos. Isso é daqueles que se comprazem, né, da ignorância ainda, da maldade. Nós também ouviremos esse grito, assim como Jesus ouviu naquela época, né? Nas mesmas circunstâncias vividas pelo Mestre, Emmanuel traz aqui hoje, né, que diante de um sofrimento extremo, né, de uma dor que pode assolar o nosso coração, Emmanuel traz que não é incomum ouvirmos isso, essa cobrança a respeito da nossa fé. Alguns de nós aqui, né, já pode ter passado por isso, né, diante de uma situação difícil, sempre tem aqueles irmãos que se aproximam de nós e perguntam, né, você não tem tanta fé? Mas o seu Deus não está te salvando disso? Por que você está passando por essa situação? Sua fé não vai te salvar? Sua fé não vai te curar? Né, aqui nós espíritas, né, também passa, né, muitos acreditam que, né, por trabalharmos, né, na doutrina espírita, por sermos espíritas, a espiritualidade ela tem, né, por obrigação de nos tirar dos problemas, de nos livrar das nossas provas, de aliviar os nossos fardos, que nós, por sermos espíritas, não devemos, né, passar por nenhum tipo de sofrimento. E isso, Jesus já estava mostrando que é o contrário, né? O Mestre passou por isso, nós passamos até hoje, né? Isso Emmanuel traz aqui para nós, né? Então, como Jesus é o nosso Mestre, Ele é nosso guia e nosso modelo, ao passar por isso, né? Ele nos ensina e nos inspira muito aqui na nossa jornada terrena e sabemos como devemos conduzir as nossas dificuldades, né? Por exemplo, Jesus, ele não teve seu fardo aliviado, né? Ele aceitou sua prova, ele aceitou o seu fardo, que é muito pesado, né? Mas com muita fé, muita resignação e se amparando, né? E crendo no poder do Pai,
ele conseguiu e seguiu até o final, né? Ele já sabia tudo que ele passaria e mesmo assim ele teve fé, né? Por exemplo, em Mateus 26, capítulo 53, né, quando ele fala lá para Pedro, né, ele sabe do poder que Deus tem, né, ele fala, pensas tu que não poderias orar agora a meu pai e ele não me mandaria mais de 12 legiões de anjos, né, então ele sabe do poder de que Deus tem para curá-lo, né, e aliviá-lo aquele fardo, mas mesmo confiando nisso, ele segue para seguir e passar a prova que precisa passar. Ele não quer pular etapas, não é mesmo? Ele aceita a prova que foi designada a ele. Então, Jesus nos ensina muito, né, sobre essa aceitação, sobre essa fé inabalável, né, e essa certeza que a gente deve ter no nosso coração, que é o que nos ampara, a certeza de que Deus nos atenderia, e atenderia a Ele, né, assim que Ele quisesse, mas saber aceitar, né, essa prova e esse sofrimento que nós estamos, né, destinados a passar pelas nossas provas e expiação, assim como o nosso mestre já passou um dia. André, você tem uma história que possa ilustrar essa reflexão aqui de hoje? No livro Boa Nova, no capítulo 10, que se chama O Perdão, Jesus estava na sua peregrinação pregando a Boa Nova, disseminando o Evangelho. E aí, entre uma cidade e outra, ele chega até Nazaré. Só que em Nazaré, ele não é bem recebido. As pessoas começam a desconfiar dele, daquilo que ele diz. Aqueles que são mais ligados à política acreditavam que ele estava querendo criar um transtorno, ele estava querendo causar. E aí começaram a tratar ele com ironia, com xingamentos, chamaram ele de filho de Satanás, enfim, vários adjetivos bastante complicados. E aí o que Jesus simplesmente fez diante dos discípulos que estavam ali querendo defender Jesus, uns queriam ir para o embate, outros queriam discutir boca a boca para ver quem tinha mais razão. E aí aqueles que estavam criticando, apenas rindo de toda a situação, e Jesus, de uma maneira muito serena, ele diz assim, vamos nos retirar daqui. E aí eles se retiram de Nazaré e seguem para Cafarnaum. Só que os discípulos não concordam com aquilo e falam assim, mas Jesus, olha o que eles fizeram, eles te chamaram de filho de Satanás, eles te xingaram muito e você vai ficar desse jeito, dessa forma. E aí Jesus diz assim, né, que não adianta você querer, nesse momento, ficar debatendo com a pessoa, ficar criando atrito, porque a pessoa já definiu aquela visão dela, ela quer, naquele momento, ela quer te criticar, ela quer ser irônica, ela já tem a opinião dela formada, então não vale a pena você ficar tentando argumentar com aquilo. E aí Jesus diz assim, a gente tem que provar pelos nossos atos, na maneira como a gente caminha, porque dessa forma, eles percebendo como a gente age, eles vão rever tudo aquilo que eles falaram de nós. Então Jesus está nos ensinando assim, de que nesses momentos de ironia, que alguém age de forma maldosa, que critica a gente, inventa mentiras, nós devemos nos silenciar, continuar na nossa trajetória, por mais que isso doa, por mais que isso seja difícil no momento, mas os nossos atos, as nossas atitudes valem muito mais do que palavras, porque palavras todas as pessoas podem falar, podem dizer, mas atitudes nem sempre as pessoas são capazes de fazer o que tem que ser feito. E Jesus, quando veio aqui, ele veio para isso. Ele veio para fazer, ele não só falou, mas ele fez e ensinou como se faz e ensinou fazendo. Duda, qual é o trecho que você selecionou para nós hoje?
Bom, André, selecionei o trecho do finalzinho que Emmanuel traz assim, ó, experiências culminantes revestidas da dor sagrada que nos arrebata a esferas sublimes, passa junto de nós, exibindo gestos irônicos e recordando os altos princípios esposados por nossa vida. Exclama desdenhosamente, salva a ti mesmo e desce da cruz, né? Então, nessa reflexão de hoje, né, Emmanuel está trazendo que é comum que passar por essas zombarias. André trouxe mais um exemplo de um momento onde Jesus também foi zombado, né? Trouxe mais uma vez a sua resiliência, né, em passar por esses problemas com muita fé, com uma postura muito digna, e nos ensinou muito, né, por esse exemplo. E aí, Emmanuel fala aqui, né, muitos irmãos vão desacreditar do poder da nossa fé. E aí esse é o momento, né, como o André trouxe aqui, de mostrar pelo exemplo, né, é o momento da gente mostrar, né, como é bom ser cristãos, como é bom ter uma fé fortalecida, como é bom alimentar a nossa fé, né. E nesse trecho, né, que eu acabei de ler aqui também, algo que me chama bastante atenção foi como Emmanuel trouxe a prova, né? Ele fala que é uma dor sagrada. Olha como diferente, né, a visão que ele traz ali da prova, né? Ele traz que essa dor, ela é sagrada, porque essa dor é o que nos aproxima de Deus. Né? Se nós pensarmos aqui por um instante, né, nos momentos onde nós tivemos a nossa fé mais fortalecida, onde nós pegamos mais firme com Deus, é na dor. É na dor que a gente cresce, né? E é na dor que isso acontece, né? É nessa dor que se torna sagrada, por nos aproximar ainda mais do Pai e nos levar, né, a esse crescimento espiritual, esse fortalecimento da nossa fé. Né? E aprendemos, né, com o mestre aqui hoje que é preciso passar pelas provas que são necessárias, mas sempre amparados pela fé, que se ela estiver fortalecida e se nos assegurarmos de que o Pai está conosco, nós teremos sempre esse amparo quando nós precisarmos e teremos, então, as forças necessárias para passar por todos os desafios. Né? Quando nós pensamos tudo que o mestre passou, como foi tão pesado, sabe? Como foi tão sofrido esse final e ele conseguiu passar, né? É porque ele tinha essa fé fortalecida, né? Porque ele tinha esse amparo, essa confiança em Deus. Esse é um exemplo muito grande que ele deixa para nós, né? Porque aqui na Terra nós estamos constantemente passando por essas provas, né? Por expiações. E é isso, esse é o caminho que nós devemos seguir, né? É ter Jesus como mestre, nosso guia e nosso modelo, né? Em todas as áreas da nossa vida. Eu, então, espero vocês, né, na semana que vem, para juntos continuarmos refletindo, né, as palavras do Emmanuel. Na semana que vem, o tema do capítulo se chama O Amigo Oculto. Emmanuel vai escolher o versículo de Lucas, capítulo 24, versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que os não conhecem. Então, essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Eu desejo a todos vocês uma semana muito abençoada, que todos estejam carregando Jesus no coração e mostrando para todos, né, como exemplos da nossa vida cristã em cada uma das nossas atitudes. Fiquem em paz, até sábado que vem. Até sábado que vem a todos, e que assim seja.